Eu ainda lembro do barulho dos pneus no asfalto molhado naquele fim de tarde. Minha filha, Sylvia, dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada. Eu, no banco do passageiro, segurava minha bolsa no colo, tentando disfarçar o nervosismo. Mãe, vai ser bom para a senhora. Lá cuidam bem das pessoas, ela disse, sem olhar para mim. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um aviso que eu não queria entender. Lá cuidam bem das pessoas. Que lá era esse? Eu só sabia que estávamos indo visitar um tal lar, como ela disse, um lar de convivência para idosos. Mas quanto mais o carro avançava, mais o lar parecia distante de qualquer coisa parecida com uma casa. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Eu criei minha filha sozinha. Desde que o pai dela nos deixou, quando ela tinha 7 anos, eu prometi que faria de tudo para ela nunca passar necessidade. Trabalhei como costureira, fiz quentinhas para vender limpei-cosas. Cada diploma, cada conquista dela era como um prêmio meu também. Por isso, quando ela se formou em Direito e conseguiu emprego num bom escritório, eu chorava de orgulho. Mas o tempo muda tudo, até o tom de voz dos filhos. Depois que ela se casou com o Renato, as visitas diminuíram. No começo, ela vinha aos domingos, trazia frutas, falava do trabalho, depois só ligava. E nos últimos meses, nem isso. Naquela semana, ela apareceu de repente, com um sorriso tenso. Mãe, eu achei um lugar ótimo para a senhora. Vai ter companhia, atividades, comida boa e o melhor, segurança. Eu estranhei. Mas eu não pedi para sair de casa, filha. Ela suspirou, impaciente. Mãe, a senhora vive sozinha, tropeça nas coisas, esquece o gás. É pro seu bem. Não era uma conversa, era uma decisão pronta. E ali, no carro, enquanto ela dirigia e o só pensava, por que ela não consegue mais me olhar nos olhos? Quando chegamos, vi o portão grande com o letreiro. Lar Sol Nascente. Meu coração gelou. Havia um cheiro de desinfetante misturado com tristeza. Na varanda, velhos sentados em cadeiras de plástico olhavam o nada. Filha, isso é um asilo? Perguntei. Ela hesitou. Hoje chamam de lar de idosos, mãe. É moderno, confortável, mas o nome não importava. Eu sabia o que era um depósito de velhos esquecidos. Fomos até a recepção. Uma moça com uniforme lilás nos atendeu com um sorriso ensaiado. Boa tarde, dona Marta. Já estamos com a vaga reservada, viu? Vaga. Aquela palavra me atravessou como uma faca. Olhei para Sylvia. Ela fingia preencher papéis. Eu senti um nó na garganta e disse, baixinho, mas firme, posso ver os papéis, por favor? A moça hesitou, mas entregou. Peguei cada folha e li com calma. Termo de internação voluntária. Voluntária. Assinatura da paciente. Meu nome estava ali, já escrito, e o espaço da assinatura vazio. Levantei os olhos. Então é isso? Você quer me internar, Sylvia? Mãe, não fala assim. É só para a senhora ter companhia, assistência médica. Foi quando respirei fundo, dobrei os papéis e coloquei na bolsa. Pode parar tudo. Eu não assino nada. O silêncio que se fez naquele salão ecoa na minha memória até hoje. A moça da recepção ficou sem graça. Sylvia tentou rir constrangida, mas eu levantei, peguei minha bengala e disse: Filha, lar é onde há amor. Aqui só tem paredes frias. Eu já vivi pobreza, solidão e dor, mas nunca deixei ninguém decidir por mim. Saí caminhando devagar, com o coração em pedaços, sem saber para onde iria. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ficaria ali. Mas o que aconteceu depois daquele dia? Murut, continuando exatamente de onde parei, lembrando as últimas linhas. Eu saí pela porta do tal lar Sol Nascente, sentindo as pernas tremerem. O sol já estava baixo, alaranjado, e por um segundo eu tive a sensação de estar saindo de um lugar onde eu tinha morrido antes da hora. Atrás de mim, ouvi os passos apressados da Sylvia. Mãe, espera, a senhora está fazendo drama. Ela falava, tentando me alcançar. Eu parei na calçada, apoiei a bengala e respirei fundo. Drama, Sylvia. Eu troquei meu sono pela sua educação, meu almoço pela sua merenda. Drama é pouco para explicar o que estou sentindo. Ela olhou para os lados, envergonhada.
como se eu fosse uma criança fazendo escândalo em público. A senhora não entende. Eu tenho minha vida, meu trabalho, minha casa, meu casamento. Não posso ficar correndo cada vez que a senhora passa mal. Eu sorri, mas era um sorriso triste, cansado, engraçado. Quando você era pequena, eu não tinha nada disso. Não tinha carro, não tinha tempo, não tinha saúde. Mas eu corria. Corria de ônibus, corria a pé, corria com o coração na boca, e nunca pensei em te deixar em lugar nenhum. Ela revirou os olhos, e aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Mãe, não é abandono, é cuidado. É um lugar bom, tem médico, tem enfermeira, tem fisioterapia, tem alguém que te ama lá dentro. Interrompi. Ela ficou em silêncio. Naquele instante, percebi que não era só sobre o asilo. Era sobre a distância que a gente vinha construindo tijolo por tijolo. Sem perceber. A cada não posso hoje, a cada depois eu vejo isso, mãe. A cada mensagem visualizada e não respondida. A parede entre nós ficava mais alta. Um carro buzinou. Eu me assustei um pouco. Me leva de volta para minha casa. Pedi, tentando manter a voz firme. Ela cruzou os braços. Mãe, a senhora está sendo teimosa. Eu e o Renato já conversamos, já vimos as finanças, a vaga tá paga. A senhora não pode simplesmente sair assim. Aquilo foi como um soco. Vocês já pagaram. Sem falar comigo? Ela suspirou, irritada. Mãe, se eu fosse discutir tudo com a senhora ia dizer não. Sempre diz não para tudo. A gente tomou essa decisão porque é pro seu bem. Pro seu bem. Se tem uma frase que machuca uma mãe é essa, quando vem junto com a sensação de ser descartada. Eu a encarei nos olhos, pela primeira vez naquela tarde. Então escuta, o que é pro meu bem? Eu vou pra minha casa. Se você quiser me visitar, a porta continua a mesma que você cruzava descalça quando era menina. Mas se você insistir em me enfiar num lugar desses, melhor nem bater mais. Ela arregalou os olhos. Tá me ameaçando. É isso? Não. Tô dizendo que respeito não se terceiriza. Ou você me respeita em casa, ou não precisa vir fingir respeito aqui. Ela ficou alguns segundos muda. Depois, respirou fundo, pegou a chave do carro e disse: Seca, entra, eu te levo. O trajeto de volta foi um silêncio pesado. Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, eu lembrava da Silvia pequena, cantando desafinada no banco de trás de um fusquinha velho emprestado, segurando uma boneca sem braço. Agora, a mesma menina me olhava como um peso, um problema para ser resolvido com assinatura e depósito bancário. Chegamos na minha casa. Uma casinha simples, mas cheia da minha história. O portão rangia. Como sempre, as plantas na frente estavam meio secas. Eu já não tinha tanta força para cuidar de tudo, mas ali tinha cheiro de café, de costura, de dias difíceis vencidos com fé. Quando desci do carro, ela não desligou o motor. Mãe, pensa com calma. A vaga tá lá. A gente pode tentar de novo semana que vem, quando a senhora estiver menos nervosa. Eu me apoiei no portão e respondi: Eu não estou nervosa, Silvia. Eu estou acordada. Hoje você me mostrou que não me conhece mais. E eu vi que também não conheço essa filha que prefere pagar uma vaga num asilo do que sentar comigo para tomar café e ouvir meus medos. Ela mordeu o lábio, irritada, e jogou uma frase que me cortou por dentro. Mãe, a senhora é muito dramática. Não dá para conversar. Depois a gente fala disso. E foi embora. O barulho do carro se afastando pareceu um adeus. Entrei em casa. Devagar. Fechei a porta e encostei as costas nela, deixando meu corpo escorregar até quase sentar no chão. As lágrimas vieram sem pedir licença. Olhei para as fotografias na parede. Silvia com uniforme escolar, Silvia na formatura, Silvia no casamento. Em todas eu estava atrás, sorrindo, orgulhosa. Ninguém tira foto da mãe quando ela está lavando a louça de madrugada ou contando moedas para pagar o cursinho da filha. Mas é nesses momentos que a maternidade é mais verdadeira. Naquela noite, eu quase não dormi. Repetia para mim mesma: eu não vou pro asilo, eu não vou. Mas também repetia outra frase, que doía mais. Minha filha tentou me deixar lá. Minha filha, no dia seguinte, bem cedo, ouvi batidas no portão.
Me levantei com dificuldade, achando que poderia ser a Silvia arrependida. Mas não! Era o seu Paulo, meu vizinho, com uma sacola de pão na mão. Bom dia, dona Marta! Comprei pão demais, trouxe uns para a senhora. Eu forcei um sorriso. Obrigada, seu Paulo. O senhor é um anjo. Ele me olhou com atenção. A senhora está com o olho inchado. Aconteceu alguma coisa? Eu hesitei. Vergonha. Como é que a gente conta para o mundo que o próprio filho tentou nos deixar num asilo? Nada não, seu Paulo. Só uma noite mal dormida. Ele não acreditou muito, mas não insistiu. Se precisar de alguma coisa, chama, viu? A senhora sabe que aqui ninguém está sozinho de verdade. Aquela frase ficou ecoando em mim. Ninguém está sozinho de verdade. Será? Passei a manhã inteira pensando no que faria da minha vida se, um dia, a Silvia insistisse de novo. E eu tinha certeza de que ela insistiria. Ou o jeito dela, frio, decidido, eu conhecia. Foi então que, mexendo numa gaveta velha, encontrei algo que mudou tudo. Uma pasta azul com documentos antigos. Tinha meu RG, CPF, a escritura da casa e um papel esquecido que me fez tremer as mãos. Era um contrato de compra e venda que, anos atrás, eu tinha tentado passar para o nome da Silvia, mas nunca finalizei. Faltava a assinatura no cartório. Naquele momento, eu entendi. Eu ainda tinha um trunfo. A casa ainda era minha, legalmente minha, e foi ali que a ideia começou a nascer. Se minha filha queria decidir minha vida sem me ouvir, talvez estivesse na hora de eu colocar limites que nunca tive coragem de colocar. Eu não sabia ainda, mas aquele papel seria o centro da maior briga da nossa história. E o que aconteceu quando ela descobriu isso? Foi o começo da verdadeira guerra entre mãe e filha. Eu fiquei um tempo com aquele papel na mão, sentada na beira da cama, como se estivesse segurando uma arma e ao mesmo tempo um escudo. A pasta azul aberta no meu colo parecia a prova de que, apesar da idade, eu ainda tinha alguma voz na minha própria história. A casa era minha, tudo ali menos a telha quebrada na cozinha. A porta que empenava na chuva, a rachadura na parede da sala, menos tudo tinha sido conquistado à custa de calo na mão e joelho no chão. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já passou por algo assim. E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. A primeira ideia que me veio foi simples. Eu precisava proteger a casa. Não era apego material, era que sem ela eu sabia que ficaria vulnerável. Se a casa estivesse no nome da Silvia, seria só questão de tempo, até ela decidir o que fazer comigo, e com as paredes que eu chamo de lar. Passei o resto do dia meio aérea, tomando café frio, andando de um cômodo para outro. À tarde, o telefone tocou. Meu coração disparou ao ver o nome da Silvia na tela. Atendi alô, do outro lado, o silêncio de uns segundos. Mãe, chegou bem ontem? A voz dela veio distante, quase mecânica. Cheguei sim, olha. Eu sei que a senhora ficou chateada, mas eu só queria que soubesse que eu tô tentando fazer o melhor. Eu não sou uma filha, mãe. Aquela frase quase me derrubou, porque no fundo, uma parte de mim queria abrocá-la pelo telefone e dizer: eu sei, meu amor, eu sei. Mas outra parte, a que tinha sido levada para um asilo sem ser consultada a Riago Firm: filha, eu nunca disse que você é má. Mas ontem você foi injusta. Ela respirou fundo. A gente pode conversar direito? Eu e o Renato vamos passar aí hoje à noite. A senhora pode fazer um café? Fazer um café mesmo depois de tentar me internar, ela ainda assumia que eu estaria ali, disponível, com a chaleira no fogo, como sempre. Eu pensei em dizer não, mas era minha filha. Pode vir, respondi. Desliguei e fiquei olhando a parede. Sei, era Gueira. Ia começar naquela noite. Preparei o café com calma. Enquanto a água fervia, lembrei das vezes em que ela chegava da escola chorando porque alguém tinha zombado da mochila velha ou do tênis rasgado. Eu assentava à mesa, colocava uma xícara de café com leite na frente dela e dizia: um dia você vai olhar para trás e ver que isso tudo foi degrau. Você vai subir, minha filha, subiu. Mas, lá de cima, esqueceu quem empurrou o primeiro degrau. Quando o portão bateu, meu coração deu um pulo. Silvia entrou primeiro, com aquela pressa de quem está sempre atrasada para alguma coisa. Atrás dela, o Renato, de camisa social, gravata frouxa e cheiro de perfume caro, misturado com cigarro. Oi, mãe.
ele falou, tentando um sorriso simpático. Boa noite, respondi seca, mais educada. Sentaram-se à mesa. Coloquei café nas xícaras sem falar nada. Foi a Silvia quem começou. Mãe, ontem foi tenso. Eu exagerei no jeito, eu admito, mas a senhora também foi dura comigo. Olhei bem nos olhos dela. Você me levou para um asilo sem me perguntar se eu queria. Isso não é só jeito, Silvia. É escolha. Ela olhou para o Renato, que assumiu a frente como se fosse advogado dela. Dona Marta, a situação não é simples. A Silvia está sobrecarregada. O trabalho está exigindo muito, a gente está com alguns problemas financeiros, e cuidar da senhora da distância não é tão fácil quanto era antes e o Stromhai. Problemas financeiros, ele pigarreou. A gente fez uns investimentos, o apartamento ainda tá financiado, o carro, enfim, coisas de vida adulta, né? Tentou rir, eu não ri. Comecei a ver o contorno de algo que até então eu não tinha coragem de nomear. Interesse. E onde eu entro nessa conta, seu Renato? Perguntei cruzando as mãos sobre a mesa. Ele respirou fundo. A senhora não entra como problema, dona Marta, mas como responsabilidade. E a gente pensou que, se a senhora estivesse num lugar com estrutura, com acompanhamento, a gente podia respirar um pouco, cuidar de outras coisas também. Outras coisas era um jeito bonito de dizer dinheiro. Silvia então tirou uma pasta da bolsa. Quando vi, meu estômago gelou. Pasta. Outra, mãe. Eu trouxe uns documentos para a senhora dar uma olhada. Ian Plano. A gente pensou bastante, ela abriu e espalhou os papéis como se fossem a solução de todos os nossos problemas. E o li por cima. Contrato de prestação de serviços. Lar Sol Nascente. Autorização de débito em conta. Procuração para fins administrativos. Procuração. Eu sabia o peso daquela palavra. Por que precisa de procuração, Silvia? Perguntei, mantendo a voz baixa. Ela engoliu seco, mãe. É só para facilitar. A senhora já está esquecida às vezes, né? Para eu poder resolver coisas em seu nome sem te incomodar. Coisas como o quê? O silêncio veio pesado. Renato foi quem falou. Como? Regularizar a casa, por exemplo. Fica melhor se estiver tudo no nome da Silvia. Pro futuro, pro inventário, para evitar dor de cabeça. Ali eu senti que não era só preocupação com meu bem-estar. Tinha cálculo, tinha planejamento. Tinha um depois, que ela, se for escrito nas entrelinhas. Eu encostei na cadeira, respirei fundo e com calma disse, interessante. Porque eu também mexi com papéis hoje. Eles se entreolharam. Como assim, mãe? Silvia perguntou. Lavantei devagar, fui até o quarto e voltei com a pasta azul nas mãos. Coloquei sobre a mesa, ao lado da pasta dela. Aqui está a escritura da casa. E um contrato de compra e venda que eu nunca terminei. Sabe por quê? Porque Deus me segurou pela mão antes de eu fazer besteira. Ela pegou os papéis, leu rápido, e o rosto dela mudou. Tá no seu nome ainda? Murmurou. Está e vai continuar, respondi. Renato tentou amenizar Dona Marta. A gente não está aqui para discutir isso com a senhora. A gente só quer o melhor para todo mundo. O melhor para todo mundo ou o melhor para o bolso de vocês? Soltei, sem conseguir segurar mais. Silvia bateu a mão na mesa. Mãe, não fala assim. Você acha mesmo que eu sou interesseira? Que eu só penso em dinheiro? As palavras saíram antes que eu pudesse filtrar. Eu acho que você não pensou em mim quando me levou para aquele lugar. Pensou em aliviar a sua consciência, em tirar um peso da sua rotina, em livrar o casamento, de você ter uma velha para cuidar. Se isso é interesse ou covardia, você mesma decide o nome. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por um segundo, vi a menina de 7 anos de novo. Não a advogada adulta. Eu só estou cansada, mãe, ela disse, num fio de voz. Cansada de ser responsável por tudo. Pelo trabalho, pela casa, pelo marido, pela senhora, aquilo me atravessou. A verdade, por mais dura que seja, dói menos do que as mentiras arrumadinhas. E quem foi responsável por você quando ninguém era por mim? Perguntei, com o peito apertado. Eu também estava cansada, mas nunca pensei em te entregar para ninguém. Ela chorou. Renato passou a mão nas costas dela, como se estivesse lidando com uma cliente difícil.
Mãe, eu não quero brigar. A gente só precisa organizar as coisas. Se a senhora fizesse essa procuração, ia ser mais fácil. A casa poderia ser vendida se precisasse pagar algum tratamento. Um lar melhor. Eu respirei fundo. Naquele momento, uma calma estranha tomou conta de mim. Eu vou te dizer como vai ser, Silvia. Falei devagar. Para cada palavra pesar. A casa vai continuar no meu nome, enquanto eu estiver viva. Se um dia eu quiser mudar isso, eu mesma vou ao cartório. A senhora não vai assinar nada por mim, e eu não vou pro asilo. Ela me urrou, entre magoada e indignada. Então você quer o quê, mãe? Que eu mude pra cá? Que eu largue tudo pra ficar te cuidando? É isso que você quer? Eu quero respeito, respondi. Se não pode me dar presença, não tire o pouco de autonomia que me resta. Venha quando puder, mas venha por amor, não por obrigação. E nunca mais me leve para um lugar daqueles sem olhar nos meus olhos e perguntar se eu quero. O silêncio tomou conta da cozinha. Só o relógio de parede fazia barulho. Depois de alguns minutos, ela se levantou. Tá bem, se é assim que a senhora quer viver, a responsabilidade é sua. Só não venha dizer que eu não tentei ajudar. Ela saiu, pegando a pasta com força. O Renato a seguiu, murmurando. Depois a gente conversa melhor, dona Marta. A gente vê isso com calma. O portão bateu. Eu fiquei sozinha com minha xícara de café frio e a pasta azul aberta na mesa. Naquela noite, eu entendi que às vezes amar um filho também é colocar limites. E que mãe que se respeita não é menos mãe. Mas eu não fazia ideia de que aquela minha firmeza ia ter consequências bem maiores do que eu imaginava. A reação da Silvia, dias depois, foi tão dura que me fez duvidar se eu tinha feito a coisa certa. E foi aí que entrou alguém inesperado na história. Um advogado que mudou o rumo de tudo, continuando exatamente de onde parei, lembrando as últimas linhas. Foi aí que entrou alguém inesperado na história. Um advogado que mudou o rumo de tudo. Na manhã seguinte, o telefone tocou de novo. Eu ainda estava de camisola, com a chaleira chiando no fogão quando atende. Do outro lado, uma voz firme, educada, com um tom que eu reconheci de longe, era o Dr. Arnaldo, um antigo colega da Silvia do estágio, dona Marta. Bom dia. Eu sou o Arnaldo, amigo da sua filha. Ela me pediu para dar uma olhada numa situação sobre a casa da senhora. A gente podia conversar, meu coração gelou. Ela realmente não desistiu, pensei. Respirei fundo e respondi. Podemos sim, doutor. Mas o senhor vem aqui, porque eu não saio de casa para resolver assunto que não começou comigo. Ele riu, com delicadeza. Claro, dona Marta. Passo aí às 3 da tarde, tudo bem? Desliguei o telefone e senti aquele aperto familiar no peito. O mesmo que senti no dia em que fiquei viúva. O mesmo que senti quando vi a Silvia chorando pela primeira vez, na escola. Um aperto que dizia, vem tempestade por aí. Antes de continuar, me conte nos comentários. Você já teve que se defender de quem dizia estar fazendo o melhor para você? E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Passei o dia limpando a casa, mais por nervosismo do que por gosto. Cada canto parecia me julgar. A chaleira, as cortinas, as fotos na parede, tudo me lembrava de uma época em que a Silvia me ouvia. Me pedia conselho, me chamava de minha melhor amiga. Agora, ela mandava advogado, às 3 em ponto. O interfone tocou. Fui até o portão. Lá estava el terno leve, pasta de couro. Sorriso profissional. Boa tarde, dona Marta. É um prazer com-la pessoalmente. Boa tarde, doutor. Entre ele entrou e olhou ao redor meio curioso. A casa é aconchegante, cheia de lembranças? É. Só falta um pouco de respeito nela ultimamente. Respondi. Seca. Ele pigarreou e abriu a pasta. Olha, dona Marta, a Silvia me pediu para explicar melhor o que ela pretende. Não é nada de errado, tá? Ela quer só organizar as coisas para evitar problemas no futuro. A senhora sabe, a vida é imprevisível. Imprevisível é a filha achar que a mãe está pronta para ser esquecida. Interrompi. Ele me olhou com surpresa, mas manteve o tom calmo. Eu entendo o sentimento da senhora, mas talvez tenha havido uma confusão. A Silvia só quer garantir que, caso aconteça algo, ela possa agir rapidamente, cuidar da senhora sem burocracia. É isso. Olhei nos olhos dele. Doutor, o senhor tem mãe? Ele pareceu
pego de surpresa. Tenho, sim, e o senhor colocaria ela num asilo sem perguntar se ela quer ir? Ele ficou em silêncio. Baixou o olhar. Não, Dona Marta. Claro que não. Então pronto. Não tem confusão, tem decisão errada, é o suspiro. A senhora é uma mulher forte, viu? Entendo a sua posição, mas posso dar um conselho? Não feche as portas para sua filha. Ela está assustada. Sente culpa, mas não sabe lidar com isso. Às vezes, quem tenta controlar tudo é quem mais tem medo de perder. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho. Por um momento, senti vontade de chorar, porque era verdade. A Silvia sempre teve medo de perder o controle, menos na escola, no trabalho, até nas emoções. E o senhor acha que ela me vê como o quê? Um peso? Um erro a ser administrado? Perguntei. Ele me olhou com compaixão. Não, acho que ela te vê como o que mais teme ser. Alguém que precisa de ajuda. Eu respirei fundo. Mas eu ainda não preciso, não hoje. E se um dia precisar, quero poder escolher. Isso é o mínimo que me resta, ela sente. Justo. A senhora tem todo o direito. Posso, se quiser, ajudá-la a registrar isso oficialmente, uma declaração de vontade. Um documento que garanta que ninguém possa te internar sem autorização expressa. Aquilo me pegou de surpresa. Isso existe. Existe, sim. É simples de fazer. E protege a senhora de qualquer decisão tomada sem o seu consentimento. Por um instante, senti uma pontinha de alívio. Então me ensina a fazer, doutor. Eu quero isso para ontem. Ele sorriu de leve. Posso redigir o documento e vir aqui amanhã para a senhora assinar. Sem custo, tá? Considere um favor de um filho que gostaria que alguém fizesse o mesmo pela mãe dele. Naquela hora, eu senti uma gratidão difícil de descrever. Talvez fosse Deus me mostrando que mesmo quando a gente é traída pela própria família, Ele ainda coloca pessoas boas no caminho. Depois que o Dr. Arnaldo foi embora, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando o entardecer. O céu estava dourado. E o vento trazia cheiro de terra molhada. Fechei os olhos e murmurei baixinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por me lembrar que ainda posso lutar por mim. Mas a paz durou pouco. Às 7 da noite, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens da Silvia. Primeiro uma, depois outra, depois áudios longos. Quando vi, já eram 10 notificações. Mãe? O que o Arnaldo foi fazer aí? Ele me ligou dizendo que você quer fazer documento contra mim. Mãe, por favor, não faz isso. O último áudio foi o mais difícil de ouvir. A voz dela estava trêmula, chorosa. Mãe, eu só queria ajudar. Eu não sou um monstro. Tudo o que eu fiz foi porque eu estou com medo de te perder. Eu sei que errei, mas eu não sei mais como me aproximar da senhora. Toda vez que eu tento, você me empurra para longe. As lágrimas vieram sem eu querer, porque no fundo, era isso mesmo. Duas mulheres parecidas demais, menos mãe e filha. Menos brigando não por maldade, mas por medo. Ela, com medo de perder o controle, eu, com medo de perder a dignidade, naquela noite e eu, não dormei, fiquei pensando se eu estava sendo dura demais, ou se finalmente estava sendo justa comigo. Na manhã seguinte, o Dr. Arnaldo voltou. Tinha o documento pronto, 2 vias, e me explicou tudo com calma. Assinei com a mão firme, sentindo o peso e a liberdade daquela caneta. Agora, Dona Marta, ninguém pode decidir nada sobre a senhora sem seu consentimento. Tá protegida por lei. Eu fechei os olhos e suspirei aliviada. Mas, quando abri, vi um carro parado do outro lado da rua. Reconheci na hora. O carro da Silvia. Ela estava ali, me observando da janela, com os olhos marejados. Por um instante, nossas trocas de olhares disseram mais do que qualquer briga. E eu entendi. Ela não veio para discutir. Veio para pedir perdão ou para dizer adeus. Mas o que aconteceu quando ela desceu daquele carro foi algo que eu nunca mais esqueci. Ela estava ali, me observando da janela, com os olhos marejados. Por um instante, nossas trocas de olhares disseram mais do que qualquer briga. Eu ainda estava com a caneta na mão quando vi a porta do carro se abrir. Silvia desceu devagar, como se o chão fosse vidro. Vestia uma roupa simples, sem aquele salto alto de sempre. Parecia menor. O Dr. Arnaldo percebeu o clima. Acho que vou indo, Dona Marta.
Qualquer coisa me liga. Ele apertou minha mão, me lançou um olhar de força e passou por ela no portão. Os dois se cumprimentaram com um aceno tenso. Silvia entrou na varanda como quem entra num velório. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Então é isso, ela perguntou, sem nem dizer oi. Agora você precisa de advogado para se proteger de mim? Aquilo doeu. Não pelo tom, mas por ela usar a palavra certa. Proteger. Eu preciso de documentos para me proteger de decisões que não são minhas. Respondi, firme, mas com o coração tremendo. Ela riu de nervoso. Parabéns, mãe. Virou personagem de novela. A velha que acha que a filha quer roubar a casa dela. Eu não acho que você quer roubar a casa. Silvia, falei devagar. Eu acho que você quer mandar na minha vida, como se eu já tivesse morrido. Ela engoliu seco. Eu estou tentando evitar problemas. Mas você só enxerga drama. Sempre foi assim. Tudo vira sofrimento na sua cabeça. Quando ela disse sempre foi assim, foi como se apagasse todos os cafunés, todos os remédios dados de madrugada, todas as noites em claro esperando ela voltar da faculdade. Engraçado você falar de sofrimento, Silvia, respondi. Sabe qual foi o dia que eu mais sofri na vida? Não foi quando seu pai foi embora. Não foi quando a conta de luz atrasou. Foi ontem, quando eu vi minha própria filha me entregando num balcão, como se eu fosse uma encomenda. Ela colocou as mãos na cabeça. Eu não te entreguei, mãe. Eu tava tentando resolver. Voca trópica. Esquece remédio vive sozinha. O mundo não é mais seguro para uma senhora da sua idade. Senhora da minha idade ainda assina o próprio nome. E ainda diz, não quando precisa, antes de continuar. Me conta. Você acha que existe limite para a decisão de um filho sobre a vida de um pai? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve para ouvir mais histórias como a minha. Silvia começou a andar de um lado para o outro na varanda, como fazia quando criança, quando estava brava e não sabia chorar. E esse papel aí, hein? Ela apontou para a mesa. Esse documento que você assinou com o Arnaldo é o quê? Um muro entre a gente? Olhei para o papel e depois para ela. É uma cerca. Para eu não ser empurrada para o lado de fora da minha própria vida, ela me encarou com os olhos cheios d'água. Você está me pintando como vilã, mãe. Como se eu fosse uma estranha. Eu sou sua filha, a filha que você tanto se orgulhava. Aquela que você mostrava o diploma para a vizinhança inteira. Eu continuo orgulhosa da profissional que você virou, respondi, com a voz embargada. Mas hoje eu tenho vergonha do jeito que você me tratou. Ela não aguentou. As lágrimas começaram a cair. Você sabe por que eu quis te levar pro lar? Ela perguntou, quase sem voz. Porque eu tenho medo de chegar aqui um dia e te encontrar caída no chão. Morta, sozinha. Você já pensou nisso? Eu senti um aperto forte no peito. Porque pela primeira vez, ela falou de medo, não de organização. Claro que eu já pensei, respondi. Penso nisso toda noite. Penso em morrer e ninguém perceber. Mas eu prefiro esse medo do que morrer em vida num lugar onde ninguém me chama de mãe. Ela se sentou na cadeira, derrotada. Você não entende, o Renato vive falando que eu não dou conta de tudo, que eu tenho que escolher ou minha vida ou ficar presa cuidando de você. Ele fala que eu sou egoísta se não penso no nosso futuro, nas contas, nos planos. Quando ela mencionou o nome dele, um incômodo subiu pela minha garganta. E desde quando o casamento significa escolher entre marido e mãe, perguntei. Eu te criei para somar, não para cortar. Ela enxugou o rosto, nervosa. Você não gosta do Renato, né? Eu não gosto do jeito que ele olha para essa casa. Confessei. Ele olha como quem vê um investimento, não uma história. Ela ficou em silêncio. E nesse silêncio eu entendi que eu tinha acertado em cheio. Ele só quer o melhor pra gente, murmurou, fraca. O melhor para vocês pode ser vender isso aqui e comprar outro apartamento, né? Completei. Ela levantou os olhos, assustada. Quem te falou isso? Ninguém. Eu sou velha, não burra. Quando a gente ama alguém que não tem muito, qualquer parede vira patrimônio. Qualquer mãe vira negociação. Ela respirou fundo, como se tivesse levado um tapa. Tá, você quer manter a casa. Eu entendi. Mas e quando você não puder mais ficar sozinha? E quando sua memória falhar de verdade, vai fazer o quê? Eu confio em Deus para me mostrar a hora. E, até lá, eu confio em mim, respondi. Se um dia eu quiser ir para um lar,
Eu mesma vou bater na porta. E vou assinar meu nome por vontade, não por pressão. Ela me olhou com uma mistura de admiração e raiva. Você não vai facilitar nada, né? Facilitar para quem? Para mim ou para os outros? Perguntei. Ela não respondeu. Levantou-se de repente, pegou a bolsa, enxugou o rosto com força. Tá bem. Se é assim que você quer, tudo bem. Mas não diz depois que eu abandonei você. A senhora está escolhendo ficar sozinha. Não, Silvia, corrigi, com dor. Eu tô escolhendo ficar comigo, que é diferente. Ela desceu a escada da varanda quase correndo, abriu o portão, entrou no carro e bateu a porta com força. Ficou alguns segundos com a testa encostada no volante. Eu via de longe. Depois, ligou o motor e foi embora sem olhar para trás. Naquele dia, o silêncio que ficou na casa pareceu muito maior do que todas as solidões que eu já tinha vivido. Eu andei pelos cômodos como se fosse visita. Toquei as bordas dos móveis, alisei as fotos, sentei na cama dela, menos a cama onde ela dormia ainda menina, com medo de trovão. Onde foi que a gente se perdeu, minha filha? Sussurrei, sozinha. Os dias seguintes foram uma sequência de ausência. Nada de ligações. Nada de mensagens. Nem um bom dia seco de WhatsApp. Se não fosse o seu Paulo, que sempre aparecia com pão ou com uma piada ruim, acho que eu teria desmoronado de vez. Filho é prova de fogo, dona Marta. Ele dizia. Às vezes a gente entra na fornalha achando que vai morrer e sai mais forte. Mas dói que só. Eu ria sem vontade, porque naquela fase até a fé parecia meio amassada dentro de mim. Foi numa quarta-feira chuvosa que a situação mudou de novo. Eu estava tentando consertar uma torneira na cozinha quando ouvi o barulho forte do portão de ferro batendo. Meu coração pulou. Pensei, é a Silvia. Mas, quando cheguei à porta, não era ela. Era um homem de moto Copa do Chuva, com um envelope na mão. Dona Marta de Souza, sou eu? Citação do fórum. Tem que assinar aqui, por favor? Eu senti as pernas amolecerem. Assinei com a mão trêmula, fechei a porta. Sentei na mesa e fiquei olhando o envelope como se fosse uma bomba. Abri devagar. As letras embaralhavam na minha frente. Mas 3 palavras saltaram claras como um grito, pedido de interdição civil. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Minha própria filha. Tinha entrado na justiça para me declarar incapaz. Naquele momento, eu achei que fosse desmaiar. A cabeça rodou, a vista escureceu. A mão gelou. Meu Deus! Foi tudo o que eu consegui dizer. Eu nunca imaginei que aquele conflito de mãe e filha fosse sair da cozinha e parar num processo. Mas ali estava, frio, carimbado com meu nome no topo. E as palavras que vinham a seguir foram as que mais me machucaram em toda a minha vida. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Minha própria filha. Tinha entrado na justiça para me declarar incapaz. Fiquei um tempo só segurando aquelas folhas, sem conseguir ler direito. As letras dançavam, a vista embaçava, e eu respirava. Mas parecia que o ar não entrava. A palavra interdição queimava. Era como se alguém tivesse carimbado na minha testa. Inútil, incapaz, peço. Abri o documento de novo, devagar. Li a primeira linha. Silvia de Souza, filha, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a interdição de sua genitora, Marta de Souza, pelos motivos a seguir expostos. Respeitosamente? Engraçado, no papel, ela usava respeito. Na vida, não. Continuei lendo, com um coração se partindo a cada frase. Ela dizia que eu estava confusa, com lapsos frequentes de memória. Dizia que o EU já havia esquecido o gás ligado, que eu me recusava a aceitar cuidados adequados, que eu estava sendo influenciada por terceiros. E aí vinha a parte que fez meu sangue ferver, notadamente por um advogado que a incentiva a assinar documentos sem pleno discernimento, comprometendo seu patrimônio e sua própria segurança. Ela estava falando do Dr. Arnaldo, do homem que me explicou tudo com calma, que me tratou como gente, não como problema. Me diz uma coisa. Você conseguiria perdoar um filho que te colocasse como incapaz num papel? Escreve nos comentários. Às vezes, dividir a dor ajuda quem está passando igual. Eu fechei os olhos e senti uma mistura de raiva, tristeza
e vergonha. O pior de tudo não era o processo. Era saber que, para justificar o pedido, minha filha tinha exagerado, distorcido, aumentado meus esquecimentos de idosa como se fossem sinais de loucura. Levantei da cadeira meio tonta. Fui até o espelho da sala e me encarei. Cabelos brancos, rugas fundas, olheiras, mas meus olhos ainda eram os mesmos, firmes, atentos, incapazes. Eu murmurei. Se eles soubessem de tudo que essas mãos já fizeram, peguei a pasta com os documentos. Enfiei o envelope no meio e fui quase tropeçando até o telefone. Minhas mãos tremiam enquanto procurava o número do Dr. Arnaldo. Alô? Ele atendeu, doutor. É a Marta. A coisa ficou feia. O fórum me mandou um papel. A Silvia, minha voz falhou. Ele entendeu na hora. Calma, dona Marta. Respira. A senhora está em casa? Eu passo aí ainda hoje. Desliguei e sentei no sofá, abraçando a almofada como se fosse um colete salva-vidas. O relógio demorou séculos para andar até a hora combinada. Quando o Dr. Arnaldo chegou, eu já estava com tudo separado na mesa. Ele entrou, me cumprimentou com aquele jeito tranquilo, mas, quando viu o envelope, o rosto dele ficou sério. Leu tudo em silêncio. Virava páginas rápido, marcava trechos com o dedo. Depois, respirou fundo. Ela pediu interdição total. Isso é ruim? Perguntei, com medo da resposta. É grave, ele falou, olhando nos meus olhos. Se isso fosse adiante e fosse aceito, a senhora não poderia assinar mais nada. Não poderia decidir sobre onde morar, sobre seus próprios bens. Tudo ficaria nas mãos dela ou de um curador. Eu senti as mãos formigarem. Mas eu tô aqui, doutor. Estou lúcida. Falo, penso. Eu posso não ser rápida como antes, mas eu sei quem eu sou. Ele colocou a mão sobre a minha. Eu sei que sabe, e vamos provar isso. Mas vai doer, dona Marta. Vai doer? Porque a senhora vai ter que se defender da sua própria filha Ngoli Emeseco. Já tô doendo faz tempo. Ele me explicou que haveria uma audiência, que talvez uma psicóloga ou assistente social viesse até minha casa, que iam me fazer perguntas, testar minha memória, meu entendimento das coisas. A senhora consegue dizer, por exemplo, qual é a data de hoje? Ele perguntou. Como treino? Eu respondi certinho. Ele sorriu, de leve. É Tina? E o nome completo da senhora? Respondi. Nome da sua filha. Respirei fundo. Silvia de Souza. A menina que eu sonhei e a mulher que hoje me dói? Ele baixou os olhos por respeito. Conversamos mais um tempo. Eu contei como tinha sido a ida pro asilo, falei da procuração, da tentativa de me fazer assinar os papéis, da casa, do medo. Ele anotou tudo, tudo, dona Marta. A senhora tem alguém que possa servir de testemunha? Vizinho, amigo, alguém que veja seu dia a dia? Sorri pela primeira vez naquele dia. Tenho sim. O seu Paulo. Aquele amigo que Deus coloca na vida da gente sem ser parente. No dia seguinte, o seu Paulo veio aqui todo curioso. Quando expliquei a situação, ele ficou vermelho de indignação. Interditar a senhora, mas isso não vai ficar assim. Eu vou lá, falo, conto que a senhora cuida da casa, que faz comida, que o conversa, que o lê jornal. Incapaz coisa nenhuma. Incapaz é esse povo de ter gratidão? Eu ri, apesar da dor. Oh, seu Paulo, o senhor me defende mais que muito parente. Os dias foram passando entre consultas com o Dr. Arnaldo, preparo de documentos e um silêncio pesado vindo da Silvia. Ela não ligou, eu só sabia dela por um ou outro comentário do seu Paulo, que às vezes a via passando de carro, sempre apressada. No dia marcado para a avaliação psicológica, eu acordei antes do sol. Vesti meu melhor vestido aqueuatu, de florzinha discreta. Arrumei o cabelo, passei um batonzinho clarinho. E o Quarici, quando olhassem para mim, vissem uma mulher, não um caso. A psicóloga era uma moça nova, educada. Sento na sala. Me fez perguntas. Data, presidente. O que eu tinha comido no café da manhã? Que remédios tomava? Se eu lembrava do motivo da avaliação? Lembro, sim. Respondi. Minha filha quer me interditar porque acha que ser velha é o mesmo que ser descartável. Ela notou. Me olhou com atenção. A senhora sente raiva dela. Pensei um pouco. Sinto mágoa. Raiva
passa. Mágoa senta na sala e faz morada. Quando ela foi embora, deixou um abraço. Um abraço longo, silencioso. Aquilo me deu uma pontinha de esperança. Veio então o dia da audiência. O fórum sempre me pareceu um lugar frio, mas naquele dia parecia ainda mais as paredes altas, as pessoas apressadas, o cheiro de papel e café velho. O doutor Arnaldo ficou ao meu lado o tempo todo. Lembra do que eu te falei, dona Marta? Responda com calma, sem exagerar, sem gritar. Só seja quem a senhora é. Isso basta. Quando chamaram meu nome, minhas pernas quase não obedeceram. Entrei na sala do juiz, e lá estava ela, Sílvia, sentada do outro lado bem arrumada, postura impecável, ao lado de um advogado que não era o Arnaldo. Ela não me olhou de primeira. Parecia com vergonha, ou medo. O juiz era um homem de meia idade, olhar firme, mas não rude. Boa tarde, dona Marta. Boa tarde, senhora Sílvia. Respondemos quase ao mesmo tempo. Ele começou falando do processo, das alegações, dos laudos. Disse que aquele tipo de pedido era delicado, que mexia com a dignidade da pessoa. Depois, olhou direto para mim. Dona Marta, a senhora sabe por que está aqui hoje? Olhei de volta, sem desviar. Sei, sim, doutor. Minha filha quer que a lei diga que eu não presto mais para cuidar de mim mesma. Ele ergueu as sobrancelhas. A senhora se sente capaz de cuidar da própria vida? Eu me sinto capaz de escolher onde quero viver, com quem quero morar, o que quero fazer com a casa que eu lutei tanto para ter. Sei que não sou mais rápida como antes, mas ainda sei quem eu sou, o que eu tenho e, principalmente, o que eu não quero. Ele anotou algo. E o que a senhora não quer? Respirei fundo. Não quero ser colocada num asilo como se fosse pacote de entrega. Não quero que assinem por mim o que eu ainda posso assinar. Não quero que usem o meu medo da velhice para justificar a pressa dos outros. Senti o silêncio da sala pesar. Até o advogado da Sílvia ficou quieto. Chegou a vez dela falar. O juiz virou para minha filha. Doutora Sílvia, a senhora é advogada. Sabe bem o peso desse pedido. Diga, com suas palavras, por que entende que sua mãe precisa ser interditada? Ela engoliu seco. Pela primeira vez, vi que não era só frieza ali. Tinha um tanto de desespero, excelência. Minha mãe sempre foi forte, dura. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho visto ela mais confusa, mais esquecida. Ela mora sozinha. Caiu algumas vezes. Já esqueceu o fogão ligado. Eu abri a boca para contestar. Mas o Dr. Arnaldo segurou meu braço. Calma. À sua vez, volta ela contínua. Eu tenho um trabalho muito exigente, uma vida corrida, e eu não queria que acontecesse algo grave e eu não pudesse responder por ela. Quando ela começou a ser influenciada por esse advogado, ela me olhou rápido, como se estivesse falando de um estranho. Eu fiquei com medo de que alguém tirasse vantagem dela. Eu só quis proteger. O juiz franziu o senho. Proteger ou controlar, ela ficou muda por alguns segundos. Eu não sei mais a diferença, Excelência, confessou. Aquela frase me cortou. Porque ali não era a advogada falando, era a menina assustada que eu criei. O juiz ouviu o seu Paulo como testemunha. Ele falou bonito, do jeito simples dele. Disse que me via todo dia cuidando da casa, indo à padaria, que às vezes eu esquecia uma palavra ou outra, mas que isso ele também esquecia. E nem por isso era incapaz. O que eu vejo, doutor, é uma mãe magoada e uma filha com medo. Se isso é motivo para interdição, metade do bairro tinha que estar aqui. Ele soltou, arrancando até um meio sorriso do juiz. No fim, o juiz respirou fundo, folheou os papéis, olhou para mim, para Sílvia, para o Dr. Arnaldo, para o outro advogado. Olha, eu não vou decidir isso agora. Preciso analisar com calma todo o material, mas eu já posso adiantar uma coisa. Interdição não é ferramenta para resolver conflito familiar, não é castigo, não é atalho para administrar patrimônio, nem remédio para a culpa de filho ocupado. Sílvia baixou a cabeça. Eu senti uma pontinha de justiça naquela frase. O que posso propor por enquanto é que vocês tentem, antes de tudo, conversar. Talvez com a ajuda de um mediador, de um terapeuta familiar, de um padre, de um pastor, de alguém em quem confiem. Porque, do jeito que está, não é uma questão de capacidade, é de coração.
Saí daquela sala com as pernas bambas, mas com algo dentro de mim que eu não sentia há muito tempo: respeito. Na escadaria do fórum, eu e Silvia ficamos lado a lado, sem falar nada. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam lá fora. Era como se o mundo todo estivesse andando e a gente parada no mesmo lugar de sempre. Um abismo pequeno e profundo entre nós. Foi então que ela quebrou o silêncio, mãe. Se o juiz negar a interdição, a senhora nunca mais vai olhar na minha cara? Eu respirei fundo, olhei para ela e respondi: Isso não depende do juiz, minha filha. Depende do que você vai fazer com o que ele falou hoje. Ela abriu a boca para responder, mas ficou calada. Engoliu as lágrimas, virou de costas e desceu o restante da escada. Eu fiquei lá em cima por alguns segundos, segurando o corrimão, sentindo o vento no rosto. Não sabia qual seria a decisão do juiz. Não sabia se a Silvia ia se aproximar ou se afastar de vez. Eu só sabia de uma coisa: a partir daquele dia, eu nunca mais pediria licença para existir. Mas o que veio depois da sentença foi algo que nem eu, com toda a minha imaginação de costureira de histórias, poderia prever. Mas o que veio depois da sentença foi algo que nem eu, com toda a minha imaginação de costureira de histórias, poderia prever. Foram 2 semanas de espera até o envelope do fórum chegar. Nesses dias, eu vivi cada manhã como quem espera o resultado de um exame que pode mudar tudo. Dormia pouco, comia menos ainda. E a cada vez que o carteiro passava na rua, meu coração dava um pulo. Naquela sexta-feira, finalmente, o som da buzina ecoou no portão. Assinei o papel com a mão trêmula. Levei o envelope para a mesa e fiquei olhando para ele como quem encara uma sentença divina. Coragem, Marta, murmurei. Você chegou até aqui, abri devagar. As palavras pareciam mais pesadas do que as anteriores. Mas uma linha me chamou a atenção, clara e firme, no meio daquelas páginas carimbadas. Indefiro o pedido de interdição, por ausência de provas de incapacidade civil. Reconheço a plena lucidez e autonomia da requerente Marta de Souza. Eu levei a mão à boca e chorei. Não era só alívio. Era dignidade voltando para o corpo. Era como se o juiz tivesse devolvido algo que me foi arrancado: o direito de ser dona de mim. Antes de continuar, me conta nos comentários. O que você teria feito se fosse eu? Teria perdoado sua filha menos? Ou se afastado de vez? E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Mas a alegria durou pouco, porque no final do documento havia uma frase que me doeu ainda mais do que qualquer acusação. Recomendo, contudo, que as partes procurem acompanhamento familiar e psicológico, a fim de restabelecer laços afetivos abalados. Lá estava o lembrete. Eu tinha vencido no papel, mas perdido na alma. Nos dias seguintes, Silvia não apareceu. Nem ligação, nem mensagem. Eu sabia que ela tinha recebido a notícia, menos o fórum sempre notifica ambas as partes, mas o silêncio dela era mais alto do que qualquer resposta. O Dr. Arnaldo veio me visitar, com um sorriso discreto. Parabéns, dona Marta. A senhora venceu. Eu olhei para ele e perguntei, com meio sorriso triste: venci o quê, doutor? Se minha filha perdeu comigo. El suspiro, sentou-se ao meu lado e disse uma frase que eu nunca esqueci. Às vezes, dona Marta, o perdão é a única vitória que a gente pode oferecer a quem perdeu o caminho. Aquilo ficou ecoando em mim. Naquela noite, rezei. Não por mim, mas por ela. Pedi a Deus que tirasse a cegueira do orgulho, que amolecesse o coração dela. E pedi também que, se fosse da vontade dele, que me desse um jeito de reencontrar minha filha. Não a mulher que me processou, mas a menina que me chamava de minha melhor amiga. A resposta veio dias depois, de um jeito inesperado. Era domingo. Chovia forte. Eu estava na cozinha, mexendo um caldo quente, quando ouvi alguém batendo no portão. Pensei que fosse o seu Paulo trazendo o pio, mas quando abri, vi um guarda-chuva vermelho encharcado, e por baixo dele, o rosto da Silvia, pálida, olheiras fundas, olhos inchados. Ela entrou sem dizer nada, fechou o guarda-chuva, o deixou escorrer no canto da varanda e com a voz embargada disse apenas: Mãe, o Renato me deixou. Meu corpo paralisou. Por um instante,
Esqueci de todas as brigas, de todos os papéis, dos advogados, do fórum. Apenas a abracei. Ela desabou nos meus braços como uma criança. Ele disse que não aguentava mais, que eu vivia tensa, que só sabia trabalhar e brigar, que eu era igual a você. Isso é ruim? Perguntei, acariciando o cabelo dela. Ela chorou mais ainda. Na hora ele quis dizer que eu era teimosa. Mas agora eu entendo. Ele tinha razão. Eu sou igual a você, forte demais por fora e despedaçada por dentro. Ficamos um tempo ali, no silêncio quebrado apenas pelo som da chuva no telhado. Aquela menina mulher, que me processou para me calar, agora pedia colo. E mesmo com toda a dor, o instinto de mãe falou mais alto: filha, você pode ter me ferido, mas nunca vai deixar de ser meu pedaço. Ela solhacava, escondendo o rosto no meu ombro. Me perdoa, mãe. Eu estava com tanto medo, medo de te perder, medo de não ser suficiente para cuidar de tudo, medo de fracassar. Eu quis controlar o que não era meu para controlar. Eu sei, respondi baixinho. E eu também errei. Te cobrei gratidão como quem cobra dívida. E amor não se cobra. Ei, morsa e planta, ficamos assim por longos minutos. Duas mulheres cansadas, abraçadas no meio de uma casa simples, tentando costurar o que o tempo e o orgulho rasgaram. Depois do choro, ela me ajudou a arrumar a mesa, timamos sopa juntas. Pela primeira vez em meses, a casa voltou a ter som de risada. E no meio da conversa, ela sussurrou: mãe, eu quero voltar para cá por uns tempos. Posso? Olhei para ela e sorri. Filha, o lar que você quis me colocar nunca seria lar de verdade. Mas essa casa aqui sempre vai ser. Porque lá é onde o amor tem chance de recomeçar. Ela chorou de novo. E eu também. Mas dessa vez, era um choro leve. Um choro de reconciliação. Nos meses seguintes, a convivência não foi perfeita. Menos discutíamos por bobagem. Eu reclamava da bagunça. Ela implicava com meu jeito. Mas havia algo novo entre nós. Respeito, e isso, para mim, valia mais que qualquer sentença judicial. Hoje, quando olho para a Silvia tomando café comigo, conversando sobre o trabalho sabra a vida, eu penso: Deus sabe a hora de permitir certas dores, não para nos punir, mas para nos ensinar a amar direito. Obrigada por ouvir a minha história até aqui. Se ela te tocou, deixa seu coração nos comentários e compartilha com alguém que precisa lembrar que amor de mãe não prescreve amadures. Deus abençoe sua vida.